Por que canais de opinião são tão grandes aqui hoje em dia? Uma coisa que eu, como espectadora, tenho observado bastante no YouTube ultimamente é como tem surgido muito canal de opinião de uns tempos pra cá. E, mano, é muito canal de opinião, velho. E, sei lá, isso me fez refletir um pouco sobre como as coisas eram alguns anos atrás e o que era relevante no YouTube, ou como as pessoas enxergavam canais que abordavam suas opiniões como conteúdo principal do vídeo. E chegando nessa linha de raciocínio, eu comecei a lembrar da minha perspectiva sobre essa época do YouTube, no qual o canal de opinião mais relevante da época era o do Golart. E todo, ou quase todo mundo, tá familiarizado com os tipos de vídeo que o Golart gravava. Ou ainda grava, porque eu sinceramente não acompanho. Então, os tipos de vídeo do Golart era basicamente gameplay de fundo, um lo-fi bacanudo e uma voz extremamente seduzente. E sei lá, naquela época o Golart era a imagem principal quando se falava nesse tipo de conteúdo. Então, quando surgia canais que tentavam abordar suas opiniões do mesmo estilo que o dele, geralmente foi uma porra de gente falar haha, cópia do Golart. Então, eu acredito que isso desanimava uma galera que também se identificava com o canal dele e também queria produzir conteúdo. Enfim, olhar pra trás e ver como era, comparado com agora, é um tanto quanto diferente. Na verdade, eu acredito que seja diferente pra caralho. Hoje, grande parte das pessoas, quando pensam em canal de opinião, pensam no meninão verde mexicano. Sim, o Shrek mexicano. Opa. E sei lá, isso quer dizer que o Golart não tem mais relevância como um canal de opinião hoje em dia? Não, na verdade tem, pra caralho. A diferença é que hoje em dia existe muita variedade, no qual antigamente não existia. Quer dizer, existia, mas a relevância ia pro Golart. Enfim, e quando outras pessoas tentavam fazer a mesma coisa, elas basicamente eram ditas como cópias do conteúdo dele, sendo que na verdade, pelo que eu sei, ele não criou esse conteúdo, mas enfim, ele popularizou, talvez, ele foi uma das pessoas, enfim, foda. A questão é, existe muito canal de opinião hoje em dia e diversos tipos de formas que eles fazem pra abordar a fofoquinha. Então, hoje existem canais que abordam de forma séria, reflexiva ou humorada. Então hoje a gente tem muitos outros canais de opinião que abordam de formas diferentes, como o Putones, que é coingado pra caralho. E eu adoro os vídeos dele. E sinceramente é um dos meus pilares de saber de algumas fofoquinhas. E é muito bom. A gente tem a Smail, que simplesmente se monta pra dar a opinião dela, né? E eu adoro os canais não, os vídeos dela, eu realmente gosto bastante. Porém, entretanto, há uma diferença muito grande entre o canal da Smail e o canal do Ismael. Que no caso, o canal do Ismael é basicamente cortes de live, no qual ele aborda assuntos geralmente irrelevantes, mas muito interessantes ou não. Tem uma diferença até bem interessantes entre a Smail e o Ismael quando ele tá falando sobre alguma coisa. É que a Smail geralmente aborda assuntos mais sérios e o Ismael aborda assuntos tipo ela roubava calcinha. Assim como também temos o Serginho Faote, né, que eu também algumas vezes consumo o conteúdo dele. Mas geralmente eu acompanho o Ismael mesmo, porque ele lança vídeo todo dia do canal secundário dele. Eu acho maravilhoso, eu gosto do humor dele, eu gosto dele. É um lindo, mas é uma divindade necessária no YouTube. Tá bom, divindade é um pouco enaltecedor demais, mas foda-se, eu gosto dele. Treta. Acredito que a realidade do YouTube hoje em dia é mais do que antes, é que falar sobre treta, fofoca, escândalo e cancelamento tá muito em alta, fazendo com que mais e mais pessoas entendam que criar conteúdos em volta de todas essas tretinhas, essas fofoquinhas gostosinhas, dá muito dinheiro. Nice. Inclusive, é tanto que, na verdade, o Serginho Faote tá lançando um curso pra ensinar você a fazer um canal de opinião. Eu juro que isso não foi de forma pejorativa. Tipo, ele tem autoridade pra fazer isso, e contanto que isso realmente ajuda as pessoas a criar esses canais com o conteúdo que ela gosta de fazer, não tem nada de mal nisso. Realmente não tem nenhum problema. Mas isso é um pouco da prova, inclusive ele mesmo fala que tá em grande crescimento esse tipo de canais com base em fofoquinha.
Isso só me faz pensar que criar canal enquanto tem algum conteúdo relevante no momento, principalmente aqui no YouTube, cara, é uma puta oportunidade, porque você cria com base no que as pessoas mais estão consumindo atualmente, no que mais tem fato, bem que treta sempre vai existir, foda-se, mas enfim, é só um exemplo, tá ligado, mano? A questão não é treta, fofoca, escândalo e pipipipopó, a questão é canais que abordam essas paradinhas. Então, enfim, é um tipo de conteúdo que tá com grande relevância hoje em dia, mas obviamente isso também é demonstrado em outros conteúdos que também fizeram outras pessoas criar diversos canais que hoje em dia também são grandinhos, como vlog, gameplay, review, react e a ASMR. Caralho, mano, a ASMR inclusive é um bagulho muito interessante, porque a ASMR já existe, ó, há muito tempo. Inclusive eu falo isso com toda a certeza do mundo porque eu sou uma consumidora. É bom, tá? Hein? A questão é que o ASMR mesmo que ele tenha surgido ele exista, no caso, né, há um tempo, velho, não foi muito tempo atrás que ele deu uma estourada muito gigantesca. Ele basicamente furou a bolha. E ele não furou a bolinha, não. Ele furou a bolha com muita força. E o ASMR, inclusive, é um ótimo exemplo disso, porque ele furou tanta bolha, mas tanta bolha, que canais que não eram de ASMR gravaram vídeos de ASMR. E pra mim, ó, uma degustação assistir esses vídeos e ver as pessoas com vergonha do que elas estavam fazendo. Era muito engraçado. Muito engraçado. E vários exemplos disso, inclusive, é o Luba, o Bruno Miranda. Que vergonha, esse é meu trabalho. A Eduarda. Mas enfim, é só mais um exemplo. Inclusive, React também foi foda pra caralho. Eu acho que na verdade React até tá no mesmo nível em relação a canal de opinião, porque apesar de existir há muito tempo, quando o React começou a ficar muito em alta, muita gente criou canal. Muita gente também se ofendeu com esses canais, porque conteúdo querendo ou não fácil, você reagir a coisas de outras pessoas e você comentar. Porém, entretanto, React é um tipo de conteúdo que muita gente gosta justamente porque elas se identificam com a pessoa que tá criando ali aquele vídeo. E nesse caso em específico, se torna uma companhia ali pra assistir algo que elas gostem. Isso inclusive entra também no mesmo termo de canal de opinião, porque as pessoas também acabam se identificando com determinada pessoa. E exatamente por essa questão de identificação que as pessoas geralmente gostam muito de assistir pessoas emitindo sua opinião, porque é basicamente isso. Não tem nem muito o que falar com isso. A questão é, há algum problema nisso? Não há algum problema nisso. De jeito não. A única coisa que eu acho muito relevante, de extrema relevância aqui falar, né, meu? É muito importante que as pessoas que criam esse conteúdo sobre fofoca, treta, pipipipopopopopó, que elas ressaltem esclarecidamente que ninguém deve atacar as pessoas que estão sendo citadas no vídeo. Porque, cara, eu sei que, tipo, obviamente você ou qualquer outra pessoa não tem poder exatamente sobre como as outras pessoas podem agir perante uma situação, mas a verdade é que, por mais que eu não gosto da palavra influencer, ainda assim você acaba influenciando. Então sim, você tem que ter um pouquinho de responsabilidade no que você fala. Justamente não porque você tem que pensar na possibilidade de uma pessoa X fazer merda com o que você disse, mas como você se posiciona diante desse tipo de situação. No caso que eu tô falando é basicamente você falar: então, pelo amor de Deus, tá tendo essa questão aqui, mas pelo amor de Deus, não vá atacar essa pessoa. Não ataque essa pessoa, não vá atrás da família dela. Por favor, não vai atrás da família dela. Porque, cara, a verdade é que a internet, apesar de não ser uma terra sem lei, existe muita gente que acha que é. Que fala coisas terríveis. Enfim, esse é o ponto. Inclusive, na verdade, esse assunto de falar sobre ataque, basicamente, é muito importante porque, pelo menos no meu ponto de vista, é extremamente importante. Porque, no final das contas, muita gente
não sabe frear o carro. Então elas passam de cancelamento pra ataque de um estalo de dedos. Isso é foda. Inclusive, cancelamento é uma parada que hoje em dia é uma arma aqui na internet pra expor as pessoas, né? E sim, eu considero que cancelamento é uma coisa extremamente importante. É bem importante, na verdade, e é essencial que aconteça quando há de se acontecer. O problema mesmo é quando vira ataque. Aí, meu amigo, aí O pessoal pode ter realmente falado merda, pode realmente ter feito merda, mas aí no momento que você começa a ser uma pessoa extremamente duvidosa, falando pra alguém literalmente cometer sudoku, ou falar pra os familiares dessa pessoa fazer a mesma coisa, enfim, mano, aí você perde a razão. Desculpa, mas você perde a razão. Enfim, inclusive falando um pouquinho mais sobre cancelamento, só pra eu ressaltar um pouco do porquê eu acho tão importante o cancelamento, é justamente pra expor pessoas que não deveriam ter relevância aqui na internet, sabe? Pessoas que se passam de herói e justiça e pipipi, no final das contas estão lá dando golpe em velhinhos. Supostos golpes em velhinhos, claro. Supostos crimes. Cometendo supostos crimes. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Na verdade, o assunto não tem nenhuma problemática para ser apontada aqui em relação ao crescimento de canais de opinião. É só um assunto. Esse vídeo não é pra ser reflexivo. Esse assunto não é pra fazer ninguém pensar. Talvez um pouco. Esse assunto não tem uma relevância extremamente importante. Ele não vai agregar em nada na sua vida. Mas é um assunto. E eu pensei nesse assunto. E eu quis falar sobre esse assunto. É só isso mesmo. Enfim, finalizando tudo isso que no final das contas, sei lá, não é exatamente tão reflexivo assim, não vai agregar nada na sua vida, foda-se. No caso, é importante ressaltar que, ou melhor, é a realidade ressaltar que tudo é fofoca.